Olá, meu amigo, minha amiga sintonizada na TV Mon HD, canal 6 da NET. Está começando mais um programa expandindo a consciência para o despertar do ser. Eu sou o Alexandre. E eu sou a Juliana. É um prazer ter todos mais uma vez aqui acompanhando o nosso programa. E o tema de hoje gira em torno das terapias holísticas no sentido do atendimento online, no atendimento à distância, né? Então, aquela pessoa que não está mais próxima da gente, né, mas que necessita de uma terapia, nós vamos falar dos benefícios de realizar a terapia, né? E está longe de nós, é de outra cidade, enfim, ela pode realizar isso à distância, online, não presencial, né? E os benefícios são muito interessantes também, não é, meu? Com certeza, mas primeiramente, né, Alexandre, é um prazer tê-lo de volta aqui novamente, né? Depois desse período aqui que podemos dizer que, entre parênteses, a gente tirou umas férias, né? Sim. Aquelas férias que a gente tira para estudar, para trabalhar, para ser o pronto-socorro também de muitas pessoas, né? E que então nos trouxe de volta novamente a esse contato, iniciando praticamente agora o nosso ano de 2023 com toda a garra, com toda a força, né? E trazendo esse tema tão importante que é as terapias à distância. Sim, sem dúvida. Com o avanço da tecnologia da informação, das redes sociais, né, e de todos os aplicativos que giram em torno das reuniões, dos encontros, das lives, enfim, das videochamadas, nós temos essa facilidade, né? Nós, inclusive, estamos trajados aqui porque nós estávamos trabalhando com terapia. Muitas delas presenciais, é verdade, mas nós atendemos também de forma online, né? Não sei a tua frequência, mas eu também estou atendendo online, né? Através dos grupos, dos aplicativos, enfim, que nos facilitam isso e faz com que a gente possa espalhar esse benefício para muitas pessoas, né? Estava comentando ainda hoje, né, Alexandre, os benefícios, né, que esse foi um desses que a pandemia trouxe para a gente também, né, essa forma de comunicação, essa nova forma de expansão na realidade, né, que é a gente poder se comunicar à distância, fazer uma terapia à distância, né. Então, muitas pessoas ainda tinham um certo receio de fazer isso, por quê? Porque adentravam dentro da sua zona de conforto, né? A gente sabe que o presencial tem aquela energia, tu estar mediante a pessoa, olhando o olho no olho, né? Aquela troca de carinho, uma aguinha, um chazinho, um cafezinho, né? Isso tudo a gente não pode tirar os méritos. Mas também já foi comprovado que as terapias à distância estão dando enormes resultados. Sim, sem dúvida. Então a pessoa pode estar do outro lado do mundo, ela pode estar do outro lado do país, né? Se ela consegue o nosso contato, e aí nós temos as redes sociais que nos ajudam muito essa interação, né? E aí ela pega e fala com a gente através dos aplicativos de conversa, dos aplicativos de reuniões, né? E podemos fazer, tem muitas terapias que a gente pode realizar à distância, né? Então é uma comodidade e a gente consegue pegar e suprir a necessidade da pessoa, mesmo ela não podendo vir ao nosso espaço, né? Exato. Eu costumo usar dois parâmetros para isso, né, Alexandre? Então, assim, hoje facilitou muito para aquela pessoa, por exemplo, que mora em outra cidade, né, que gostaria de ter um atendimento contigo, mas às vezes a distância, o horário, né, as suas atividades não permite que essa pessoa consiga se deslocar. Então, nesse momento, a terapia online veio para facilitar, né? Tem outras pessoas que também, é o segundo parâmetro que eu costumo usar, que são aquelas que não abrem mão daquele abraço, daquele carinho, então elas atravessam a cidade, elas se organizam de tal forma para poder estar presencial contigo. Isso também é muito louvável, né? Mas eu quero citar um exemplo, assim, por exemplo, às vezes dessa zona de conforto que a gente tem, dessa resistência, né? Que às vezes as pessoas podem pensar que essas terapias à distância, elas não são tão funcional quanto poderia ser, né? Sim. E eu fui fazer a prova disso, eu fui fazer um teste, né? Eu mesma era uma das pessoas que gostava muito de atender no presencial, tinha uma certa resistência de atendimentos à distância, né? E eu fui marcar uma consulta para mim. Eu pensei, vamos ver como isso funciona na prática, né? Peguei uma pessoa que nem me conhecia, nem sabia que eu era uma terapeuta, né? E marquei um horário com essa pessoa. E, cara, vou dizer uma coisa assim, ó, foi o máximo, porque essa pessoa fez uma leitura de tarô para mim e ela começou a dizer tantas coisas sobre a minha vida, sem eu ter dito nada para ela, sobre a minha família, né? Principalmente sobre o meu trabalho, né? E mais ainda foi muito hilário que ela disse assim, ó, para mim,
Eu estava naquele exato momento estudando, né? E eu estava com a tela do computador na minha frente. E quando eu fui ter a conversa online com ela, eu me afastei um pouco e fiquei só mediante a câmera do celular, né? E naquele momento ela disse assim, o que tu tá fazendo nesse momento? Eu disse assim, como assim? Eu estava estudando. Isso mesmo, isso que tu tá estudando vai ser uma coisa fantástica, vai bombar na tua vida. E eu fiquei pensando, nossa, olha só, e casualmente eu estava finalizando um curso, né? Então, assim, ó, esse desbravar, né, dessa terapia à distância, o funcional que realmente ela é, né, a capacidade que ela tem, então vem trazendo assim, uma série de desmistificações, né, fazendo as pessoas compreender que funciona tanto quanto. E até vamos além, para outras pessoas funcionam melhor ainda, porque às vezes na tua frente a pessoa não tem a coragem de dizer tudo que ela precisava dizer ou de perguntar, não consegue se abrir tanto quanto, né? E às vezes aquela certa distância ali, tu tá só na frente de uma telinha ali, a pessoa se encoraja mais. Sim, sem dúvida. Nós temos os dois tipos de pessoas, né? Essas do presencial e o do não presencial, que embora pareça estar distante, com o passar da terapia que a gente oferece, ela se torna muito próxima da gente, não importando a quantidade de quilômetros que ela esteja longe, né? Mas uma psicoterapia, uma conversa terapêutica, alguma das terapias alternativas que a gente oferece à distância, tem a mesma proximidade, né, em termos de benefício, né? Porque a gente lida muito com energia, com vibração, com o magnetismo daquilo que a gente fala, né, do que a gente faz pensar e refletir, né? Então tudo está dentro dessa vibe aí que a gente diz, né? Eu posso dizer assim que eu via antes, né, Alexandre, a terapia holística de uma forma meio convencional, né? Quando os terapeutas assim se formavam, né, eles acabavam utilizando a ferramenta em si que eles tinham ali naquele momento, né, para fazer o atendimento deles e as terapias deles, né? Mas a coisa foi crescendo tanto, foi se expandindo tanto, foi se percebendo a necessidade da terapia de conversa, da mudança de raciocínio da pessoa, né, como um complemento disso tudo, né? Então hoje podemos praticamente dizer de forma geral que os terapeutas eles não trabalham mais só daquela forma padrão, né, do atendimento convencional e pronto. Hoje os terapeutas trabalham muito na finalidade da terapia de conversa, né, que é o propósito, né, como diz na BPR, né, raciocínios versus raciocínios. Sim. Fazer a pessoa mudar um pouco o pensamento e mudar um pouco o comportamento, né, para que ela tenha um caminho. Não somos nós que vamos direcionar a pessoa, que vamos dizer o que ela deve ou não fazer, mas a gente vai mostrar as possibilidades que ela tem para que ela então própria possa fazer as suas escolhas, né? Sim. E mediante a isso, a gente percebe que online isso cresceu também. Por quê? Quando as pessoas perceberam que não era só aquela ferramenta utilizada, né? E sim uma terapia de conversa, eles perceberam, bom, então podemos fazer isso online. Uma terapia de conversa é possível online, né? Sim, com certeza. Comentaste da BPR, né, que é uma sigla da Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista, que é uma das terapias que a gente realiza, né? Muito interessante, por sinal. E a primeira consulta e a reconsulta são o que a gente mais utiliza para fazer online, né? Porque aqui nós temos as investigações do inconsciente, que essas a gente pode fazer à distância com um colega, né, deitando pela pessoa, vamos dizer, para que se faça a investigação, né, ou presencial, né, até porque a gente corre o risco de tentar fazer uma regressão, que a gente diz, ou uma investigação do inconsciente online, daqui a pouco falta energia elétrica ou cai o sinal de internet e aí nesse ponto fica prejudicada a terapia, né? Mas a conversa terapêutica das consultas, né, primeira consulta e reconsulta, podemos realizar, né, pela internet, assim, pela online. Exatamente, e aí tu trouxe um ponto muito importante, né? Lá no início a gente tomava aquele cuidado muito grande, porque o que acontece? Às vezes pela zona de conforto das pessoas também, né, era muito mais fácil querer que alguém fizesse uma regressão por elas, né? Então era muito preferível, tudo bem, vamos marcar um dia horário, né, a gente
combino com os colegas terapeutas e vamos fazer isso. Então a gente tinha essa habilidade de chamar a pessoa para o presencial, né, para que ela não esperasse que os problemas dela tudo fossem resolvidos através do outro, né, porque ali existe uma certa diferença quando a gente faz essa regressão à distância, né. É muito mais importante a pessoa presencial pelo fato da consciência, é ela que vai ter a consciência do que ela viu e sentiu, né. Sim. Mas temos a possibilidade de fazer mesmo à distância, né, sem a pessoa ter essa consciência ali. A melhor o resultado vai ser obtido igual. Mas é importante também salientar nesse ponto, né, Alexandre, que existe algumas terapias hoje, e é muito bom para você que está em casa nos assistindo, né, entender sobre isso. São todas as terapias que são possíveis trabalhar à distância? Não, né? Por exemplo, barras de axis. Sim. Como que tu vai trabalhar 32 pontos na cabeça da pessoa à distância, né? Então, nesse momento ainda não foi pensado nesse aspecto, o criador de barra de axis, né, ainda não trouxeram para nós essa ferramenta, né, mas quem sabe no futuro isso ainda aconteça, né? Sim. Eu acredito muito no poder da mente, da concentração e do envio da energia, né? Então, a barra de axis hoje ainda é uma ferramenta que a gente pede para a pessoa que precisa ser presencial, né? Agora, fora isso, temos infinitas possibilidades. Hoje tem constelação à distância, né? A investigação do inconsciente, o reiki à distância. Podemos fazer o cone hindu também à distância, né? Perfeito. Então, todas as coisas que a gente pega e doa na terapia é mais fácil de fazer online. Agora, se tu tem que depositar, vamos dizer assim, ou ativar alguma coisa, o presencial ainda é melhor, né? Porque a gente lida diretamente com a pessoa, com o seu íntimo, com aquilo que ela está buscando, né? Agora, aquilo que tu doa, uma conversa terapêutica, uma psicoterapia, né? Tu vai doar um reiki à distância, né? Tu vai fazer ela refletir nas primeiras consultas e nas reconsultas de uma psicoterapia reencarnacionista, né? Isso não há distância que impeça, né? Com certeza. Então é possível fazer, né? Então hoje, assim, ó, há poucos dias até, né, me ligaram, uma pessoa estava precisando de um atendimento e era uma pessoa cadeirante, né? Então, nesse caso, a terapia facilita muito a distância, né? Para que a pessoa não precisa se locomover, vir até ti, né? Tu pode fazer uma chamada de vídeo, ter uma terapia de conversa, ali vocês vão fazer o planejamento de que tipo de ferramenta a pessoa necessita, qual tipo de terapia é mais necessária para ela naquele momento, né? Sim. E aí, então, tomar as providências, vamos fazer online, vamos fazer presencial, o que é possível fazer, né? Sim. E se no caso dessa pessoa não ter a possibilidade de vir até ti, vai ser online mesmo, vai ser à distância mesmo, e ela é tão poderosa quanto. Eu não consigo lembrar nesse momento agora, mas houve uma pesquisa, né, que foi feita, né, foi feita uma investigação sobre isso, né, sobre as terapias online e as terapias presencial. E posso te dizer que o número online cresceu tanto e a eficácia dela foi tão comprovada que hoje, assim, ó, podemos quase dizer que isso viralizou, né? Sim. Fazer atendimentos online hoje, eu particularmente ali na minha sala, eu tenho uma das minhas salas alugadas para uma moça que faz atendimento só online. Online, sim. É uma tendência que veio para ficar. Nós não temos as consultas médicas que estão sendo feitas online também e não perdem nada para presencial, né? Claro, a gente sempre motiva a pessoa. Um primeiro contato pode ser online, né? Mas daqui a pouco é tão bom, é tão efetivo que a pessoa mesmo vai querer vir até nós. Né? Mas não há mais agora, não, online não, é melhor tu vir aqui, tem que vir aqui, né? A gente não impõe nada disso, né? Tá? Até porque esse contato ele pode se fortalecendo cada vez mais, ela estando na casa dela, nós no nosso consultório, no nosso espaço, né? E depois vai havendo essa interação e ela vem presencial também, só que tem uma redução de custos daqui a pouco de gasolina, né? Não tenho tempo, né, na agenda, mas daqui a pouco tu separa 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, online ali mesmo, né? Não precisa nem se arrumar para vir, né? Então, tá tudo à mão hoje com o auxílio da tecnologia, né? E o benefício vem.
Com certeza, né? E nessas terapias também, assim, eu gosto muito de salientar, né, Alexandre, porque essas terapias de conversas, né, o quanto ela tem auxiliado e ajudado as pessoas. Então, por exemplo, o terapeuta, ele tem uma especialização, né? Ou ele se formou em barras, ou em reiki, ou em constelação. Ele estudou para isso, né? Até mesmo o alinhamento dos chakras, né? A pessoa vai ali fazer um atendimento, através da terapia de conversa, tu consegue identificar qual é o campo energético da pessoa, né, que está mais necessitando de atendimento ali naquele momento, né? Sim. Então, hoje, sendo à distância, por exemplo, numa terapia de conversa, tu começa a perceber que daqui a pouco a pessoa se queixa que está muito ansiosa, ou que está com insônia, ou que está com depressão, ou que anda muito irritada, né? Então, a gente, através dessa conversa, já consegue perceber quais são os chakras básicos que estão precisando desse alinhamento. E aí, para isso, hoje também, né, se foi criadas as mesas radiônicas, né? Que através das mesas radiônicas, através da radiestesia, através do reiki à distância, né? Tu consegue potencializar tudo aquilo que a pessoa precisa trabalhar, tudo aquilo que precisa ser tratado, né? Sim. Pós esse momento, depois a gente vai esperar o retorno daquela pessoa alguns dias depois, né, para dizer como é que está se sentindo. Vai ter novamente uma interação de conversa, né, para aí, quem sabe, até marcar um novo atendimento e ver o que mais é possível fazer desde então. Sim, com certeza. Dentro dos atendimentos à distância tem os utensílios, os equipamentos de cada técnica, mas até por foto também é possível realizar. A pessoa envia uma foto e a gente realiza a terapia à distância, né? Porque a gente lida com magnetismo, a gente lida com essas energias que não têm fronteiras, né? Toda essa vibração, tudo isso que a gente acaba sentindo na conversa, ela não fica a pessoa do outro lado da tela e nós aqui desse lado, né? Então não é só o magnetismo da energia elétrica envolvida no atendimento online ali, mas é a vibração da pessoa, é a vibração do terapeuta, é a vibração do atendido, né? Então tudo isso não à distância. Por isso que ela recebe a terapia da gente, seja lá onde ela esteja, né? Porque todos nós estamos ligados nesse mar de vibrações, nesse mar energético. Então o que a gente pensa aqui, ela recebe lá. O que ela está emitindo de lá, nós recebemos aqui. E ali a parte online, a parte da tecnologia, das reuniões, enfim, dos aplicativos é só um meio, um intermediário para que isso aconteça. Para as pessoas que estejam em casa possam entender melhor, principalmente as frequentadoras de centro espírita, né, Alexandre? É muito comum a gente perceber, né, o quanto as pessoas levam até esses centros, né, uma camiseta de um ente querido, de um amigo, Sim. até mesmo da própria pessoa, da família, né? Levam uma água para fluidificar, assim como existe a água benta na igreja, existe a quarta dos ramos, né, que também são benzidos, enfim, são tudo aquilo que a tua fé te leva a acreditar, né? Então são ferramentas que são possíveis, né, a pessoa não estar presente, mas receber o atendimento também. Vou te trazer um fato aqui que foi muito importante para nós, que aconteceu nesses últimos dias, né? Nesse meu período de meias férias, né? Então a gente estava com uma pessoa hospitalizada, né? Já fazia uns 17 dias mais ou menos, né? Então, pelo que a gente soube assim da história, os médicos não estavam conseguindo chegar exatamente num consenso do que precisava tratar naquela pessoa, o que realmente estava deixando ela hospitalizada, né? Começaram a fazer exames nela e tiveram que mandar até para longe para ter uns diagnósticos desse exame. Nesse meio período, então, foi pedido, né, a nós que a gente fizesse, conversasse com os nossos guias, nossos mentores, fizesse um pedido de socorro, de ajuda a essa pessoa que estava hospitalizada, né? Pedimos autorização, se a pessoa aceitava, se ela concordava. E foi muito interessante que essa pessoa, na semana seguinte, ela estaria de aniversário. E ela pediu para o médico, né? Ela disse assim, meu aniversário eu vou estar em casa, né, doutor? E o médico disse para ela, nem pensar, tão cedo tu não sai daqui, né? Eu retornei das minhas férias para Montenegro no sábado e na quinta, no domingo de noite foi feito esse pedido, então, de atendimento dessa pessoa. Então, eu e meu marido nos organizamos, né? Pedimos autorização da pessoa, leito, tudo certinho, né?
e fizemos o envio do atendimento de Reiki à distância, né? Chamamos os guias, os mestres, os mentores, toda a equipe, foi pedido que colocasse um copo d'água do lado da cabeceira da cama dela, da maca dela, né? Para que essa água fosse potencializada. Foi passado que essa pessoa então tomasse essa água durante o dia, assim como se fosse um xarope que tivesse que tomar de vez em quando, né? E foi dito que as pessoas não ficassem preocupadas, né? Que no dia seguinte a pessoa já ia estar bem mais leve, já ia se sentir melhor. Mostraram tudo o que tinha sido feito com ela durante o atendimento, né? Desdobraram ela, fizeram um atendimento, uma terapia com ela, coisa e tal, enfim. Quando foi na terça-feira, a gente recebeu, né, o diagnóstico das pessoas, né? Que o médico já tinha localizado e inclusive em casa eu tinha dito para o meu marido qual era o órgão da pessoa que estava afetada, né, que era o fígado, e os médicos trouxeram o diagnóstico da pessoa, localizaram onde é que era que precisava do tratamento, que era o fígado, né, e foi no dia 4, o aniversário dela era no dia 3, no dia 4 ela estava de alta em casa. Então, assim, foi uma coisa muito marcante, porque a pessoa estava muito amarelada, muito pálida, né, assim, não conseguia mais nem falar, não tinha forças, né, e depois desse atendimento à distância que foi feito, no dia seguinte a pessoa já começou a apresentar, né, o rosto mais rosado, mais corado, já estava conseguindo falar, né, e dias após ali ganhou alta para ir para casa já com todo o diagnóstico, todo o tratamento médico, né? Então olha só, a pessoa estava 17 dias no hospital, né? E após esse pedido de socorro, após essa assistência que foi feita, né? Então, olha o benefício da distância. Sim, com certeza. E olha também a importância dela ir atrás disso, dela ter a intenção de buscar isso também. Não é porque eu ouvi falar ou porque disseram para mim procurar isso, mas é porque eu estabeleci essa sintonia. Eu estou de campo aberto para receber isso. Porque o à distância é uma formalidade, não é uma realidade quando nós falamos de terapias à distância ou de terapias holísticas, que envolve o todo, né? Então olha como casou perfeitamente a terapia complementar, e por isso é complementar. Ela complementa o que ela já vinha recebendo de atendimento médico convencional, né? E não desabonou ninguém aqui, muito pelo contrário, foi unido e o benefício está aí. Ela conseguiu o objetivo dela. Exatamente, né? E é claro, como a gente diz, né? O tratamento continua, né? Sim, o tratamento sim. médico, né? Então, assim, é mais um motivo que a gente traz hoje para as pessoas, né? Como uma forma de orientação, de explicação, né? Não fique na sua zona de conforto ou não fique naquele sentimento, ah, isso não funciona, né? Na sua falta de fé. Não fale antes de experimentar, né? Tente, vê se funciona para você. Às vezes é muito comum as pessoas terem aquele relato assim, né? Ah, mas eu já fui em tal terapeuta, já fiz tal coisa e para mim não funcionou. Às vezes a empatia da pessoa não funcionou muito bem, né? Às vezes a energia das duas não se casaram muito bem. É muito comum a gente não ter empatia com todo mundo, né? Sim, sim. Então, assim, nem por isso, né? Eu achando que as pessoas vão dizer que não funciona, que vão desistir, né? Não deu certo, não foi muito legal aqui, mas eu vou continuar insistindo, e até porque existem vários tipos de terapia, né? Nós, particularmente, hoje somos formados em quantas terapias, mas não atendemos em todas elas, porque a gente também tem o nosso chamado da alma e do coração, né? Tem aquela terapia que tu tem mais afinidade, que tu te sente mais conectado, que tu te sente mais profundo, não que as outras não funcionem. Mas aí daqui a pouco o teu colega trabalha com essa outra terapia e não trabalha com a tua porque não se sente conectado com a tua. E isso é muito comum, né? Nós não podemos ter especialistas em todas as áreas, assim como a medicina também não é. Os médicos se especializam num ramo onde eles sentem essa afinidade. E com as terapias é a mesma coisa. Sim. E eu não sei no teu caso, mas comigo também tem vindo muitas pessoas que procuram a terapia online ou à distância em questões, por exemplo, como autoconhecimento, depressão, ansiedade, questões muito comportamentais, né? E emocionais. Isso é contigo também?
Isso é a coisa mais comum de acontecer, Alexandre, assim, é porque eu posso te dizer que Deus de sempre, né, os meus atendimentos são sempre assim, né? Às vezes as pessoas, né, vão procurar, eu vim conhecer a tua terapia, eu não tenho muita coisa assim para relatar, mas assim, eu me sinto um pouco ansiosa, um pouco agitada, sabe? A partir dali a gente desencadeia um monte de coisa, né? Que estava onde? No inconsciente da pessoa e que nem ela mesma percebia, né? Então é possível sim, por quê? Porque a ansiedade ela tem um fundo emocional, ela tem um porquê disso estar acontecendo, né? Um dos exemplos, por exemplo, foi o nosso primeiro ceifador, que a gente fala que foi o Covid, né? O que o Covid veio nos ensinar? A questão da tristeza e da ansiedade. Por quê? Porque as pessoas não estavam vivendo o momento presente, estavam vivendo o momento passado ou o futuro, mas não se conectando no momento presente, né? Sim. Então o que? Trouxe o transtorno, né? A ansiedade, a tristeza, a depressão. Então ele veio para ser olhado, ele veio como um alerta para ser tratado tudo isso, né? Sim, sem dúvida. E essa pandemia, assim como qualquer outro episódio que motive a gente a levantar o tapete, né? Que é aquela velha gíria que a gente fala de varrer a sujeira para debaixo do tapete, aí vem situações como essa aparentemente ruins, mas escancaram para nós que a gente tem que levantar o tapete, que não há limpeza ali, há o quê? Um esconderijo da sujeira. Então o que acontece? É bom que a gente procure pessoas habilitadas a nos ouvir, né? E sem julgamento algum, para buscar um denominador comum, para que a gente busque o melhor de nós mesmos, para que a gente veja uma nova versão, né, da gente. Isso é terapia, né? Buscar no autoconhecimento, num novo ser, numa nova pessoa que está lá dentro, mas que às vezes é tanta sujeira debaixo do tapete, que esse tapete ele fica alto assim, né? E a gente pensa que está tudo limpo, mas não, a gente tem que arredar o tapete, limpar o quartinho da bagunça que a gente tem lá na nossa casa mental, no nosso ser, né? Para que a gente consiga uma nova vida. Exatamente, né, Alexandre? Assim como a gente fala, né, que a espiritualidade ela não assusta, né? Ela vem trazer as coisas como forma de explicar, de prever, né? E dentro das terapias também funcionam assim, né? Tudo que está escondido lá embaixo do tapete, que a gente está lá empurrando há muito tempo, né? É uma forma, assim, não é pra gente assustar a pessoa o tanto quanto ela tem para limpar, o tanto quanto ela tem para mexer. E a gente não vai conseguir organizar tudo de uma vez só, né? Sim. Mas assim, vamos prestar atenção uma coisa de cada vez, né? O que mais te incomoda hoje, o teu momento presente, o que mais tu te sente afetado, né? Então vamos pegar isso como foco principal, que foi o que foi pedido agora no concílio do dia 31 de janeiro pelas diretrizes do nosso Mestre Jesus, né? Então vamos focar em uma coisa só, tentar se melhorar naquilo ali, né? E aí, para isso, a gente vai organizar a ferramenta necessária, seja reiki, seja barra, seja constelação, seja investigação do inconsciente, seja terapias com cone, enfim, qual é a necessidade para aquela limpeza. Tudo complementando dentro dessa busca que a gente tem na nossa jornada, né? Com certeza. Então, Jorge, o tempo está passando, já chegamos ao final do nosso programa. As suas considerações finais sobre o tema de hoje é sempre importante. O que eu posso pedir a você nesse dia de hoje é que você não se limite, não viva num sistema de crença, saia dessa casca que te impede de experimentar o novo, se atreva, seja responsável pelas suas escolhas. Procure terapias online, experimente essa nova experiência, essa nova ferramenta, né? E depois nos conte como você se sentiu. Muito bem, Ju. Gratidão então por mais esse encontro, gratidão a você que nos acompanhou em mais um programa e esperamos você no próximo Expandindo a Consciência para o Despertar do Ser. Até lá, obrigado pela sua atenção.